Amantes da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Que Deus perdoe os nossos pecados, os seus, os meus, porque só Deus, Ele quer fazer isso, perdoar a todo momento, né? Porque Ele sabe que a gente é falho e a todo momento a gente está errando, a gente procura segurar, cumprir a lei, cumprir o que é certo, mas Deus sabe que a gente não consegue. Por isso que a gente tem que estar junto dele a todo momento, para ele nos livrando e nos guiando. E tem aquela passagem que Jesus foi até um certo ponto, levou com ele 3 discípulos. E ali ele deixou os discípulos ali num ponto, e subiu mais alto no monte, foi orar, e orou por 1 hora. Quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo, e ele falou: será que vocês não conseguem orar, vigiar por 1 hora junto comigo? Então, as pessoas são fracas, elas acabam, a gente é limpo, a gente é perdoado, a gente se livra do pecado porque Deus nos livra. E em pouco tempo, se a gente não se cuidar, a gente está pecando de novo, a gente está errando, voltando a fazer aquilo de novo. Então a gente está dormindo de novo, cochilando de novo, como os discípulos estavam cochilando e não oraram por 1 hora junto com Jesus. E ele reclamou disso. Então a gente precisa dele. Por isso que ele, quando foi para junto do Pai, ele veio a primeira vinda e ficou por aqui como humano. E quando foi, falou: vou deixar com vocês um ajudador. Esse ajudador é o Espírito Santo, que nos guia, que nos faz discernir o certo do errado, o que é pecado, que nos orienta, para que a gente vá se livrando, para que a gente vá pedindo perdão, para que a gente vá se esforçando. Porque ninguém consegue cumprir a lei, mas ela é para ser cumprida. A lei só teve um ser humano que cumpriu toda a lei, cumpriu certinho, que foi Jesus Cristo. E ele cumpriu, então todos nós, se confiar no sacrifício dele, do Cristo, na cruz, nós cumprimos através dele, ainda mais ele, se ele quiser, né? Mas nenhum de nós não cumpre. Mas nem por isso a gente deve deixar de se esforçar, porque quem cumpre as obras, quem cumpre as leis, quem procura fazer a lei, está procurando fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e procurando demonstrar a sua fé. A fé é quem agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Então, as obras é uma forma da gente demonstrar que tem fé. E aí, a gente fazendo as obras, quem faz as boas obras está produzindo os bons frutos que Deus quer. Quem produz os bons frutos está cumprindo a lei. Né? E quem cumpre a lei está produzindo os bons frutos, está fazendo a vontade de Deus. Porque é a mesma coisa, é o mesmo que Deus requer de nós, é a mesma coisa. Que a gente tenha fé nele, deposite esperança no plano dele de salvação e aguarde se manifestando de uma forma que justifique, que indique que a gente tem fé no plano dele, na força dele, na ajuda dele que ele nos quer dar. Ele veio para dar para todos essa ajuda. Ele veio para dar para todos a vida. Cristo falou: eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então, tudo que ele quer é nos perdoar. Então, a gente tem que estar vigiando a todo momento, porque existe, né? A gente tem que ter fé que existe o inferno, que é algo ruim, onde Deus, na sua palavra, fala desse lugar ruim. Para quê? Para que a gente fique alerta, para não merecer, para não fazer coisas que nos conduza a esse lugar terrível, né, e eterno, de sofrimento, de ranger de dentes, de dores, de sofrimento, queimando no fogo. Há coisas terríveis que são narradas para nos alertar, para que a gente não agrade, não faça coisas que agradem, tá, ao dono desse destino, que é o inimigo de Deus.
Satanás. Ele que vai habitar nesse lugar, e junto com ele, todas as criaturas que seguir do lado dele, né? Aqui na terra, as pessoas que andar no caminho largo, as pessoas que aderir a ele, que viver com a bênção dele e aceitar e não aceitar a salvação do Criador, vai habitar com ele para sempre no lugar de sofrimento. Então, a gente acreditar que existe o inimigo de Deus, porque Jesus falou muito do inimigo. Falou que a palavra de Deus fala que ele veio como um ladrão, né? Ele é como um ladrão que só vem para matar, roubar e destruir. Que ele está a todo momento aqui na terra, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Então, ele a todo momento está tentando cativar as pessoas que ainda não estão do lado dele. Ele é terrível. Ele cativou 1/3 dos anjos do céu, conseguiu enganar e fazer com que esses anjos acreditassem nele e deixassem de acreditar no Criador. Então ele é astuto, ele sabe fazer as coisas, ele tem inteligência. É uma criatura que foi criada por Deus e é inteligente. E Deus está permitindo ele governar para que o governo dele seja praticado. Para que também, através do reino dos céus que já iniciou, que Deus já iniciou, seja também iniciado desde agora. E aí são dois destinos. As pessoas aqui na Terra, os humanos, vão procurar seguir um ou outro destino. E uma vez que terminar esse período, esse prazo, que é muito curto em relação à vida eterna, sim, essa vida aqui de 100 anos, de 200, sei lá, mesmo que fosse 200, é muito pequena em relação à eternidade. Então, mesmo que a gente sofra aqui, a gente perseverar até o fim, é algo prudente que a gente faz, né, colocando nossa expectativa no Criador, porque a gente vai viver depois uma vida para sempre, muitos e muitos anos, então, tempos indefinidos. Deus é quem vai determinar. Então, se a gente tomar um destino para viver no reino dos céus, para viver na vida de prosperidade, na vida com abundância, que bom, né? Mas se a gente for para um sofrimento eterno, como narra lá, né, na parábola, lá tem Abraão, tem o Lázaro, pobre, né, a parábola que é falada na Bíblia, Cristo fala. Tem o Lázaro pobre ali, com as feridas, que vai comer em busca daquelas migalhas do rico, e tem o rico no seu palácio, e o rico não trata bem o Lázaro. Quando morre, o rico não caminhou no caminho de Deus, no caminho estreito, né, porque nós seremos julgados segundo as nossas obras, e Deus é quem vai determinar se vai nos salvar, qual destino Ele vai nos dar. Porque todos vão viver eternamente, uns para o destino da perdição, do grande mal, para sempre, e outros do grande bem, para sempre. E aí esse rico tomou o destino das pessoas do caminho largo, e faz tudo segundo a sua própria orientação, não vai pela orientação de Deus. Então o rico foi para onde estava sofrendo, e ele falou: Pai Abraão, pede para que Lázaro saia daí e molhe a ponta do dedo de água e traga para molhar a ponta da minha língua, né? Para que eu me refresque, porque está muito quente, muito calor. E o pai Abraão fala: não existe passagem nem daqui para aí, nem daí para cá. Então são dois mundos. O mundo da perdição lá é para sempre, as pessoas vão estar lá, e os que estão no paraíso vão estar para o lado de cá. É assim que funciona. E Lázaro está do lado de cá. Lembra? Aí ele pergunta, né? Abraão pergunta para o rico que morreu, que está sofrendo as dores da perdição. Lembra que quando você estava em vida, você teve glória, e Lázaro te procurava e você não ajudava, né? Porque Cristo fala, né? Quem ajudar um desses pequeninos é a mim que está ajudando. Então, você já teve a sua glória. Lázaro, ele suportou todo o sofrimento, ele andou, ele fez a vontade de Deus. Então, ele está do lado de cá, não tem como ele levar nada para você. Então, são dois mundos diferentes. E o pior é isso, que ele está no sofrimento lá, ele lembra da oportunidade que teve, do tempo que teve, que foi tão curto, e ele tem as condições de
promover uma vida melhor, de promover um resultado melhor na sociedade em que ele vivia, de ter sido um rico que ajudasse mais, que fizesse mais coisas boas para a população, que aliviasse o sofrimento, porque assim ele estaria ajudando ao reino dos céus e não ajudando o reino governado pelo inimigo de Deus. Ele usou o dinheiro mais para falar, para fazer coisas agradáveis ao reino que não é de Deus. Cristo fala, meu reino não é desse mundo. Então, ele usou a sua riqueza mais para isso. Não se importava muito com Lázaro, com as pessoas que sofriam. Então, ele teve, Lázaro teve o galardão dele, Lázaro teve a premiação. Tem também a parábola lá do filho pródigo, que pegou todas as coisas e saiu gastando, né? Pediu a herança do pai, o pai deu. É o filho mais novo. O filho mais velho continuou com o pai. E aí, quando estava por aí, pelo mundo afora, gastou tudo, farrou, pagava tudo para todo mundo, gastava sem dó o dinheiro ali que ele tinha ajudado a construir, mas o pai queria uma independência ali, queria viver sozinho, achava que dava. E aí, quando gastou tudo, perdeu também os amigos, perdeu as pessoas que ajudavam, que davam apoio, e quis voltar para casa e começou a trabalhar lá de empregado, uma coisa que ele não fazia lá junto do pai dele, porque ele estava trabalhando para ele mesmo, ali com o pai, antes. Então, ele levava aquela lavagem, aquela comida para os porcos e dizia, e sentia vontade de comer aquela comida, porque estava com muita fome, né, sofrendo ali, e lembrava que até os empregados do pai dele estavam vivendo uma vida bem melhor do que a dele, e aí se arrependeu e voltou, e o pai ainda estava lá e aceitou. Então, esse é o tempo, ainda bem que deu tempo ele voltar, se lembrar, ter essa ideia e voltar, e o pai aceitou de braços abertos. Já cada um de nós na humanidade, a gente está tendo tempo agora de voltar, de procurar saber mais sobre Deus, de procurar saber como funciona esse negócio, da gente estar aqui, os humanos estão aqui, muitos deles estão procurando riqueza para si mesmo, tesouros aqui na terra, onde os ladrões arrombam e roubam, onde a traça corrói, né, onde o ferro corrói, onde a traça ela devora. Então, muitos estão e muitas vezes não dão atenção devida, não tiram tempo para Deus, que Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o reino dos céus, buscar fazer as coisas que agradam a Deus, e aí Ele nos permite, nos ajuda a realizar as outras coisas na vida da gente. Se Ele quiser, Ele dá uma vida com prosperidade. Se Ele não quiser, já aqui na terra. Se Ele não quiser permitir, é porque Ele sabe que o resultado final lá na frente vai ser melhor para a gente, mesmo deixando a gente sofrer, mesmo a gente passando por dificuldade. Porque o que importa para Ele é essa vida eterna, longa, né? Longa que Ele tem para dar, e não essa vida aqui. Então, o que importa, né? O que tem que sofrer por pouco tempo aqui, se depois a vida é tão longa, e Ele sabe disso. Então, é por isso que Ele permite. Ele sabe que se a gente talvez se tornasse uma pessoa rica, a gente ia se corromper, talvez, ia fazer coisas ruins, ia ser como aquele rico lá que não tratava bem o Lázaro. Então, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe do resultado final, no que vai dar lá na frente. Por isso que Ele permite muitas coisas. Ele permite uma pessoa boa, talvez, morrer cedo, sei lá, talvez porque ela já cumpriu a missão aqui. Todos nós temos uma missão, a Bíblia fala. Então, e ele permite acontecer coisas, né, com a gente. Então, não é porque a gente está seguindo a Deus que a gente vai ter uma vida próspera aqui. Às vezes a gente vai ter sofrimento, porque o mundo aqui que está sendo governado, a gente tem relação com o governo desse mundo. Então, os resultados, as consequências do governo desse mundo estão atuando sobre a nossa vida. E aí muitas coisas ruins, a fome, a peste, vai existir, porque Deus falou que vai existir cada vez mais. E Ele fala, a palavra de Deus, que nenhum governante humano trará prosperidade para seu povo. Então, o que quer dizer isso? Que vai ter um alívio aqui, outro ali, 1 ano, 4 anos, mas não é aquele, não é. É porque Deus abençoou, Deus permitiu que acontecesse para que as pessoas tivessem um alívio. Então, é prudente a gente confiar num governo que é eterno, esperar um governo que é eterno e que vai governar toda a terra
para o bem de toda a humanidade, que é governado pelo próprio Criador da humanidade. Então, a gente tem que procurar estar alinhado com esse Deus, e o que Ele requer, Ele quer que a gente tenha fé. Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, são coisas que está tudo escrito na Bíblia, as instruções, o que a gente deve fazer, né? E a alerta do que é ruim fazer e do que é bom fazer. E quais são os resultados das pessoas que seguem aquilo que é bom, quais são os resultados das pessoas que seguem aquilo que é ruim. Então, está tudo escrito. E aí a gente está vivendo esse tempo em que a gente está observando tudo isso e colocando em prática, observando a palavra de Deus e colocando em prática. A palavra de Deus está sendo pregada pelo mundo afora. E as pessoas estão ouvindo, e aí aquele que guarda e transforma em prática na sua vida, ele terá a sua colheita, que será eterna. Então, o que a gente tem que fazer apenas, a gente tem que demonstrar, e é para isso mesmo, demonstrar de que lado a gente está, através da prática, através do comportamento da gente perante a vida. Cada um vai automaticamente demonstrar de que lado ele está. Se ele está do lado da vontade de Deus ou está contra. Não dá dois senhores. Então, automaticamente, se você for uma pessoa que se comporta bem, que produz bons frutos, você estará do lado do Criador, que quer dar a vida com abundância para todos. Amém? E o tempo é agora. Então, a gente está vivendo esse tempo agora. E tudo isso está sendo anotado, porque vai vir o dia do julgamento, quando Cristo voltar, e aí ele vai determinar, através desse julgamento, dois destinos para a humanidade. O destino da perdição eterna e o destino da salvação eterna, das pessoas que vão viver bem, né? Com alívio, com prosperidade, com a graça de Deus. Então, isso vai acontecer, porque a Bíblia fala que vai e tem falado muitas coisas que aconteceriam e aconteceram e estão acontecendo. Quem tem fé pensa assim, quem tem fé fala isso, porque Deus permite. Nem nada acontece sem a permissão de Deus. Ele permite as pessoas falar sobre isso porque Ele quer que essa palavra seja levada a todos os corações. Cristo falou, né? Ide por todos os lugares, 2 a 2, pelo caminho, pregai esse evangelho do reino. Então, essa palavra será pregada entre todos os povos e todas as nações. E aí virá o fim, que é o fim. O fim é Cristo voltar para separar o joio do trigo, para fazer o julgamento que ele vem tratar para ser feito, e acabar com a iniquidade na terra. Então, todo esse sofrimento, esse medo, a fome, as guerras, tudo isso que é ruim aqui na terra, as catástrofes naturais, vão ser eliminadas, vão acabar, vão ser aniquiladas, não vão existir mais. Vai existir um paraíso, onde haverá bastante cereal, onde as pessoas construirão casas e nelas habitarão, onde nenhum residente dirá estou doente, onde as pessoas viverão felizes, né? Realmente felizes e sem medo, temendo apenas a Deus, que acreditando que Deus vai manter esse paraíso para sempre com eles ali. Então, esperando apenas em Deus. Então, é dessa forma que a Bíblia nos fala. Só que essas bem-aventuranças, essas promessas, é para quando Jesus voltar. Porque está escrito lá na parábola do joio e do trigo, que o agricultor plantou a boa semente durante o dia com seus trabalhadores. Quando foi a noite que foi dormir, veio o inimigo e plantou também a semente ruim, que foi o joio. Né? O agricultor tinha plantado trigo, e aí, no outro dia, quando nasceu a semente, os trabalhadores falaram: Senhor, mas não foi só a semente boa que tu plantou no teu campo? E por que nasceu essa ruim? Quer que a gente arranque agora? E Cristo falou. Deus falou, não. Né? O agricultor falou, não, espere até a época da colheita, porque pode ser que você, arrancando o joio, arranque também com as raízes o trigo, eles ainda estão juntos. Deixe crescer juntos até a época da colheita. Quando for antes da colheita, a gente
quando for na colheita, a gente colhe primeiro o joio, faz feixes para ser jogado no fogo, e esse fogo é o fogo eterno, né, o lago de fogo eterno. E aí, depois, colheremos, então, a boa semente, o trigo. Então, é isso que acontecerá quando Jesus voltar. Significa isso, que ele vem para acabar com a possibilidade de existir guerra, de tudo, não vai existir mais, e estabelecer o reino dos céus. E aí, algumas pessoas vão viver nesse paraíso, sob esse governo, e outros vão para outro lugar que não foi inaugurado ainda, que não existe ninguém lá ainda, que chama o inferno, que é o lugar de fogo eterno. Quando falou aquela parábola lá do Lázaro e do rico, é quando esse lugar foi inaugurado. Aquele rico vai para aquele lugar lá, e o Lázaro vai ficar no paraíso na terra. Jesus fez essa comparação, fez essa parábola para que a gente saiba como vai ser quando tudo estiver concluído. Amém? Então, o tempo é agora da gente procurar produzir bons frutos. E produzir bons frutos é simples. A palavra de Deus diz: seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, é simples. O que é produzir bons frutos? Se você não tem um talento de ser médico, uma coisa grande, você não vai produzir um fruto de um médico, Você é um pai, simplesmente você não deixar o mundo romper e você ensinar coisas erradas para o seu filho e mudar também aquilo que vem de Deus que você já recebeu. Se você é um filho, obedecer ao seu pai, fazer a sua parte de forma simples e justa, sem modificar nada. Se você é um patrão, você pagar bem ao funcionário, tratar bem. Se você é um empregado, pegar o serviço, trabalhar direitinho, fazer aquilo que é para ser feito. Isso é produzir bons frutos. Então, o machado já está posto no tronco da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Tudo isso é a mesma coisa que as pessoas que não fizer bons frutos, que não fizer a vontade de Deus, automaticamente eles terão um fim, porque eles estão cometendo pecado e fazendo pecado. O salário do pecado é a morte, então o destino deles é o lago de fogo eterno. Só quem pode nos livrar é Jesus Cristo, que foi quem cumpriu a lei, e aí nós salvados através dele, simplesmente, unicamente. Então, quando diz que nós seremos livres através dessa obra, desse plano, onde Jesus veio, nasceu como humano, morreu, ressuscitou e cumpriu toda a lei. Alguém tinha que cumprir e ele cumpriu. E aí, o mínimo que a gente pode fazer é procurar fazer o que ele fez, imitar ele. Então, é isso que Deus quer de nós, porque nós fazendo assim, nós estaremos demonstrando que lado a gente está, o que a gente quer para a gente, para a vida, para os outros, para os irmãos, para todo mundo. A gente faz simples, né? Então, não é coisa difícil de fazer, não. Fazendo as boas obras, a gente está procurando agradar a Deus. É isso que Ele quer. E uma vez que está procurando agradar, a Bíblia fala: quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de quem se torna. Inimigo de Deus se torna amigo do mundo. Então, agradando a Deus é muitas vezes evitando coisas atrativas, coisas do mundo que aparentemente são boas, mas o coração do homem é enganoso, que a Bíblia fala. Então, a gente pode muitas vezes se enganar. Então, a gente tem que vigiar, que é o que Cristo falou, né? Por que Cristo não errou, não pecou? Porque ele estava a todo momento ali constantemente orando, em contato com Deus, conversando. Um pensamento, em primeiro lugar, era pensamento em Deus, nas coisas de Deus, em realizar os planos de Deus. E aí tem pessoas que falam que aquele crente só fala em Deus toda hora, só fala uma coisa só. Sim, é isso mesmo. Em primeiro lugar, é fazer a coisa de Deus, é a vontade de Deus, é colocar em prática, é estar vigilante. Como Cristo foi orar ali por 1 hora e quando voltou, os apóstolos estavam cochilando. Então, as pessoas, os humanos, eles têm essa tendência de cochilar. Por isso que a gente não conseguiu cumprir, a gente não consegue cumprir as leis. E Cristo fez isso por cada um que depositar fé nele. Então, dessa forma que acontece.
a gente tem que a todo momento estar falando disso mesmo. E aí, a gente, uma vez que está ocupado com as coisas de Deus, a gente não vai ter a de errar. Né? Pelo menos vai minimizar a possibilidade, porque o inimigo é a solidão. Ele procura aqueles que não está com ele ainda. Então, se ele enganou 1/3 dos anjos do céu, ele quer também 1/3. Ele quer enganar. A gente que tem que procurar a ajuda daquele que quer nos ajudar, que está nos ajudando, que está a todo momento batendo na porta, né? E que só Ele é quem pode nos livrar e nos ajudar contra todo esse mal. Amém? Até o dia em que a glória aí, quando não tiver mais maldade, não mais oportunidade de pecar com tanta facilidade. Por quê? Porque muitas coisas passarão. Né? Céus e terra passarão. A terra em que está empesteada de maldade, ela passará. A palavra de Deus, mas muitas coisas passarão. E vai passar essa dificuldade, essas dores. Vale a pena a gente